A Bíblia condena a homossexualidade? Nesse estudo vamos ver o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Veremos se a mesma aprova ou condena tais práticas. Porém, antes de tudo, vamos afirmar que a Bíblia condena a homofobia ou qualquer desrespeito a todos os tipos de pessoa, conforme podemos ver em 1 Pedro 2,17, onde diz: respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Sendo assim, para iniciarmos o tema, se a Bíblia condena a prática da homossexualidade, vamos ver qual foi o propósito de Deus na criação dos seres humanos. Para isso, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, onde diz: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tendo como base esse texto em mente, podemos afirmar que Deus criou os seres humanos para uma relação apenas entre um homem e uma mulher. Sendo assim, a prática homossexual parece ter surgido na antiga cidade de Sodoma. Por esse motivo, a prática também é conhecida como sodomia. Sabemos disso, pois a Bíblia nos conta que os habitantes de tal cidade quiseram abusar sexualmente de anjos que estavam em forma de homens, como diz em Gênesis capítulo 19, versículo 5, onde lemos: eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Tragam-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Como vimos, esse texto nos mostra que os moradores da cidade de Sodoma praticavam esses atos sexuais. Porém, será que Deus aprovava isso? Vamos deixar que a Bíblia responda em Levíticos capítulo 18, versículo 22, onde diz: nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Como podemos atestar, o pensamento de Deus a respeito das práticas homossexuais é de desaprovação. Hoje vemos críticos da Bíblia alegarem que isso é no Antigo Testamento e que o pensamento de Deus mudou. Mas será que é verdade? Em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, isso já no Novo Testamento, vai nos mostrar o contrário dos pensamentos desse crítico, onde lemos: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa do seu erro. Pelo visto, o pensamento de Deus não mudou quanto às práticas homossexuais. Mas será que é possível alguém que pratique esse ato e queira mudar será aceito por Deus? Ou será que é possível abandonar tais práticas? Temos que recorrer à Bíblia para termos essas respostas. E para isso vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, onde diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Agora que vimos que, segundo o relato de Paulo,
alguns que praticavam tais atos deixaram de fazer, nos faz pensar, será que é possível de fato abandonar isso? A Bíblia nos dá o exemplo de como o pecado nasce no ser humano, em Tiago capítulo 1, versículo 14 ao 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Porém, mesmo sendo tentado por estes desejos maus, a Bíblia também nos diz que a tentação não é maior do que a pessoa possa suportar, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, onde diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que o possa suportar. Conforme o texto que acabamos de ler, Deus sempre providenciará um escape para esse mau desejo. Porém, a Bíblia nos dá 3 passos que devemos fazer para conseguir resistir às astutas ciladas do diabo. Uma delas é orar, como podemos ver em Mateus capítulo 26, versículo 41, onde diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois de orarmos e pedirmos ao nosso Deus, Yahvé, em nome do nosso Senhor Jesus, devemos mortificar os nossos membros e buscar ter bons pensamentos, como podemos ver em Colossenses capítulo 3, versículo 5 e Filipenses capítulo 4, versículo 8, onde lemos: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pelo que vimos até agora, a Bíblia desaprova os atos homossexuais e nos ajuda a conter os maus desejos. Sendo assim, a escolha é de cada um, pois Deus coloca diante de todos o direito de escolha, como podemos ver em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, onde diz: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Independente da escolha, temos sempre em mente que Deus deseja que sigamos os seus caminhos e preceitos para ganharmos a vida, como diz em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, onde lemos: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Espero que este breve estudo tenha ajudado a esclarecer os pontos referentes à homossexualidade e à Bíblia. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe os comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal.